Finalmente é revelada a verdadeira Akuma no Mi do Luffy, a Hito Hito no Mi mística modelo Nika. Além disso, no capítulo, a gente também vê a nova transformação do Luffy, o Gear 5. A quinta engrenagem finalmente entra em cena também. Fala galera, Yuji aqui para mais um vídeo, dessa vez de One Piece Review do capítulo 1044. E que capítulo, galera! Quanta coisa aconteceu aí, muitas bombas soltadas nesse capítulo, então a gente já vai analisar agora mesmo. Começando pela capa, a gente vê que o Oven ele deixou ali com outros membros da família Charlotte o livro aberto, com o Yonji e com o Niji também. Eu achava que os dois não estariam dentro do livro e que a Purin teria feito eles escaparem de alguma forma, mas a gente vê que os dois estão realmente presos ainda, da mesma forma como eles estavam antes, e que agora esses membros da família Charlotte, que o Oven deixou o livro com eles, vão fazer alguns experimentos ali com o Niji e com o Yonji. Pelo menos eles vão tentar fazer os experimentos ali nos Vinsmokes, mas a gente sabe que eles têm uma pele muito resistente. A gente viu isso até agora com o Sanji, quando ele despertou esses poderes ali da Germa Double Six. Então não sei se eles vão conseguir ou não fazer esses experimentos, né? Vamos aguardar aí também pra ver o que acontece, se realmente eles vão continuar ali ou se eles vão conseguir escapar de alguma forma. Ainda acredito que vai ser isso que vai acontecer, só não sei como. Mas agora começando de fato o que interessa, né? O capítulo começa como continuação do capítulo anterior. No capítulo anterior a gente viu que o Luffy chegou a sobreviver ao golpe do Kaido de alguma forma e que ele tava tendo uma transformação. E a gente vê a continuação disso nesse capítulo. O Luffy então se pergunta como que ele tá conseguindo se levantar porque ele tinha sido derrotado. E esse é o Luffy finalmente entendendo que ele é o protagonista do mangá. Brincadeira. E o Luffy se levantando, ele diz que se sente muito divertido e começa a rir sozinho ali. Enquanto no fundo a gente consegue ver ainda os barulhos ali como se fosse de um tambor, o que seria ainda a continuação dos tambores da libertação. Acredito eu que esses tambores sejam ligados à batida do coração do Luffy agora, nessa sua forma nova despertada. Acredito que o barulho do coração dele faça os sons dos tambores da libertação. E além disso, a gente consegue ver que o Luffy ele tá emanando o Haki do Rei ali no topo de Onigashima. Vemos então a reação do Momonosuke ao escutar de Zunisha que o Luffy é o Joy Boy. A gente vê o espanto ali, ele meio sem acreditar no que tá escutando. E vemos também a Yamato perguntando se realmente Zunisha falou aquilo. Ela também espantada, porque é uma informação muito importante de Luffy ser Joy Boy, né, gente? Saímos do topo de Onigashima e vemos a reação de algumas pessoas ao despertar do Luffy. A gente viu que o Sanji, o Ryogoro, o Kid e o LOL, eles perceberam que o Luffy ele tá vivo ainda e que ele despertou de alguma forma. Não só como Nami, mas que ele tá acordado e respirando ainda. O Marco também percebe que o Luffy tá vivo e respirando, e ele avisa a Nami e a Otama, que ficam felizes ali e começam a chorar de alegria que ele tá vivo. Vamos então pra Mary Joyce, onde o Gorosei tá conversando sobre a missão que foi dada ali pra CP0. Eles se perguntam se valeu a pena mesmo eles perderem um dos melhores agentes que eles têm, e incitaram ainda a fúria do Kaido. Então, um fato interessante nessa fala é, eles perderam um dos melhores agentes deles, né? Então o cara foi morto mesmo? O cara da CP0 morreu? Não sei. Como é One Piece, eu não sei. Eu quero ver quanto tempo o Oda vai deixar realmente esse personagem morto até ele aparecer numa história de capa aleatória aí falando que ele tá vivo. Mas isso só vai acontecer se o nome dele começar com P, né? Mas então eles chegam num consenso que realmente valeu a pena ter designado aquele cara da CP0 pra essa missão e ele ter conseguido fazer isso de fato, porque eles conseguem se livrar das inseguranças que ele tem em relação ao Luffy ali. Então eles soltam a bomba do capítulo. Eles dizem que o governo mundial tá atrás da Gomu Gomu no Mi há 800 anos já, mas nunca conseguiu essa Akuma no Mi. Parece que a fruta sempre escapa deles. E eles dizem que isso realmente não é impossível, o fato da fruta fugir deles mesmo, visto que todas as Zoans tem uma consciência, uma vontade própria, e ainda mais essa Akuma no Mi que tem o nome de um deus. Então aí a gente já sabe que a Gomu Gomu no Mi de fato é uma Zoan, e que o modelo de Zoan que é a Hito Hito no Mi mítica modelo Nika, o deus do sol. Mano, finalmente foi revelado então a verdadeira fruta do Luffy. A fruta do Luffy é realmente a fruta que eles estavam comentando mais cedo, que ela não é despertada há muito tempo, e que na verdade a Gomu Gomu no Mi não é a Gomu Gomu no Mi. É uma Zoan Hito Hito no Mi, mítica modelo Nika, uma fruta do humano modelo Nika, então. Já tiveram várias teorias aí sobre qual seria a fruta do Luffy, mas eu não tinha visto nenhuma sobre ser de fato a Hito Hito no Mi modelo Nika, e acho que ninguém esperava essa. Todo mundo já esperava que o Luffy não fosse usuário da Akuma no Mi mesmo, Gomu Gomu no Mi, e que ela fosse outra, mas eu não vi ninguém falando sobre o modelo do Nika. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa Akuma no Mi, sobre a mudança da Akuma no Mi do Luffy,
Mas antes eu queria pontuar aqui, questionar algumas coisas em relação ao fato do governo estar sempre atrás da Akuma no Mi e nunca conseguir. Primeira coisa que eu queria falar é que, pô, o governo mundial, eles mesmos dizem ali, os Gorosei, eles dizem que o governo mundial tá atrás dessa Akuma no Mi há 800 anos já, e eles nunca conseguiram obter ela de fato, que ela sempre consegue fugir. Mas, pô, eles conseguem a fruta e eles deixam quem pra cuidar da fruta? O Rus, mano. O Rus. Tanta gente ali, podia colocar um almirante, podia colocar o Garp, alguém assim, o Sengoku. Mas não, eles deixam o Rus cuidando da Gomu Gomu no Mi. Acredito eu que eles não querem muito essa fruta de fato. Eles não estão muito preocupados com isso se eles deixam o Rus, né? E é por isso que eles não conseguem há 800 anos a Akuma no Mi. Eles são meio burros, eles deixam alguém que não é tão forte cuidando da fruta quanto ela tá sendo transportada pro governo mundial, né? Outra coisa que eu queria falar é que eles decidiram só agora eliminar o Luffy de vez, sendo que eles já têm o conhecimento do Luffy faz alguns anos. Faz algum tempo já. O Luffy ele foi evoluindo cada vez mais, se tornando cada vez mais forte. E agora ele já tá no nível alto, ele já tá próximo ali do nível dos Yonkou, né? Só que o Luffy no começo ele era fraco, e desde o começo que ele já recebeu um cartaz da marinha, acredito eu que o governo mundial já tinha a ciência que ele tinha Gomu Gomu no Mi. Então por que eles não mandaram logo um almirante ou vários Shichibukai atrás do Luffy pra eliminar ele de uma vez e não ser uma ameaça pro governo? Não sei, eu acho que a única opção que eu consegui encontrar é que eles subestimaram o Luffy de certa forma, e agora que eles viram que ele tá ficando forte, tá ficando relevante demais, eles resolveram eliminar ele. Mas agora é tarde demais, porque a fruta foi despertada, coisa que não acontecia há muito tempo. Continuando com meus questionamentos aqui, será que o Shanks, ele sabia da fruta? Ele sabia a importância dela? Ele sabia que ela não é a Gomu Gomu no Mi de fato? Porque se ele sabia, faz sentido ele ter roubado e evitar que a marinha tivesse. Mas pra mim não faz sentido que ele deixasse a fruta ali pra qualquer um conseguir comer ela, como foi o fato do Luffy. Ele pegou ali de facinho, que ela tava meio largada, ele pegou e comeu ela acidentalmente. Ou será que foi um plano ali do Shanks mesmo? Eu acredito que foi um desleixo total e que talvez tenha que ser explicado ainda melhor sobre o Shanks. A gente sabe que o Shanks é muito misterioso e a gente ainda vai ter uma explicação, e acredito que essa parte também vai ser explicada. E falando no Shanks, depois dessas falas do Gorosei falando que eles estão atrás da Gomu Gomu no Mi faz 800 anos já, e que eles já sabiam disso, eles já sabiam que era na verdade a fruta do Nika, acredito eu que o pirata que o Shanks foi falar sobre com os Gorosei agora não é o Luffy. Eu acho que elimina a possibilidade de ser o Luffy. Posso estar enganado, mas depois dessa fala aí, eu acho que não tem a ver com o Luffy mesmo, porque muita gente falava que o Shanks que foi avisar que a Gomu Gomu no Mi não era a Gomu Gomu no Mi pros Gorosei, mas pelo jeito eles já sabiam. Então acho que o Shanks foi falar de outro pirata e não do Luffy. Os Gorosei continuam a conversa e eles falam um pouco mais sobre a fruta do Nika e os poderes dela ali. Eles dizem que o corpo do Nika tem propriedades de borracha e ele luta usando a imaginação. E o seu despertar traz mais força física e liberdade pro seu corpo. E é dito ser a habilidade mais ridícula do mundo. Como a gente vai ver mais pra frente no capítulo, é realmente uma habilidade bizarra, é meio esquisita mesmo. Então combina bastante com One Piece, combina bastante com o Luffy e com o que o Oda falou sobre os poderes do protagonista de One Piece serem diferentes, serem meio bizarros em relação a outros animes shounen, né? Eu fiquei meio dividido em relação à mudança de fruta do Luffy mesmo. É uma mistura de hype ali com a mudança, que é uma fruta totalmente hypada, né, do Nika, com aquela dúvida se realmente faz sentido essa mudança olhando a obra inteira. Mas depois de algum tempo eu vi que tem alguns indícios que ela poderia não ser de fato a Gomu Gomu no Mi, então eu já tô aceitando e vamos pra frente com isso. Eu comento um pouco mais sobre as habilidades do Luffy mais pra frente aqui no review, que a gente vai ver ela em ação e aí fica mais fácil de comentar junto. Ah, outra coisa interessante é que quando os Gorosei estão falando isso, a gente vê a silhueta do Luffy com a lua atrás e se assemelha totalmente com aquela outra imagem que a gente já teve falando sobre o Nika. É praticamente a mesma silhueta, tirando a arma que o Luffy não tá usando no caso. Mas a silhueta lembra muito o Nika naquela ocasião também. E que lembra também a silhueta do Luffy no céu durante a saga de Skypiea. Talvez aquilo tenha sido o primeiro foreshadow ali que o Luffy poderia ser Nika. Ou é só uma coincidência também. Vamos então pra parte anticlímax desse capítulo. O capítulo tava tipo em hype. Aí vem essa parte e eu fico tipo... eu dei uma desanimada. Mas ela é interessante também, vamos comentar um pouquinho aqui.
A gente vai de novo ali pra onde tá a Hiyori e o Orochi. O Orochi ele tá coberto pelos destroços, ele não consegue se livrar, porque ele também tá com um prego de Kairoseki, então ele não consegue se transformar. E vemos ali a continuação da conversa dele com a Hiyori. O Orochi ele tenta convencer a Hiyori ali a ajudar ele de alguma forma, tenta falar que ele tava sendo usado pelo Kaido, que na verdade ele gostava do Oden, mas que ele foi usado e por isso que deu tudo o que aconteceu. Só que a Hiyori ela disse que não tem como acreditar nas palavras do Orochi, principalmente porque ele fez a promessa pro Oden e não cumpriu, mesmo o Oden cumprindo toda a parte da sua promessa. E a Hiyori relembra todas as dores que o Oden teve que suportar em relação a esse acordo e também depois as consequências daquilo. E o Orochi ainda tenta convencer ela de que vai homenagear o Oden como Shogun de Wano e esse tipo de coisa. Mas ela não acredita nele, obviamente. Quem acreditaria nesse cara agora? E ela diz que é Hiyori Kozuki. Acredito que o Orochi ele não tava ligando os pontos ainda, ele não achava que ela era de fato a Hiyori, mas depois que ela fala isso, ele percebe que ele tá ferrado mesmo, ele fica meio desesperado, e ele fala uma coisa que eu achei engraçada demais, ele fala assim, você não vai fazer nada comigo, né? A vingança tá tão fora de moda. Cara, o Orochi é um merda, mas foi engraçado. E no meio da conversa, o Kazembo aparece, o resto do Kazembo que sobrou, ele aparece falando pro Orochi que ele falhou na missão dele e que a hora chegou e ele não consegue mais aguentar. O Orochi fala pra ele queimar a Hiyori logo e ficar cantando vitória pra cima dela. Só que o Kazembo vai pra cima do Orochi, tacando fogo nele. E provavelmente o Orochi vai morrer decorrente a esse fogo. Pelo que eu entendi do porquê que o Kazembo foi pra cima do Orochi e não da Hiyori, é que o Kazembo ele falhou na sua missão e ele tinha pouco tempo restante ali de vida. Então ele quis encerrar sua vida próxima do seu mestre, que é o Orochi. E foi por isso que ele foi pra cima ali do Orochi, pra terminar a sua existência com o Orochi. Pra terminar essa cena, a Hiyori ela disse que o amanhecer de fato vai chegar e que os Kozuki sempre mantêm a sua promessa. E logo após ela falar isso, a gente vê de novo o Luffy no topo de Onigashima. Ele diz que ele sente que consegue fazer qualquer coisa agora, depois que ele acordou novamente, e que o coração dele também tá engraçado. Isso deve ser pelo fato das batidas ali estarem como se fossem os tambores da libertação. E acredito eu que a forma que o coração dele bate nessa sua forma despertada tem muito em relação ao próprio despertar. Eu acredito que a forma de batida do coração foi o fato que realmente despertou ali o Luffy e essa nova transformação. Então o Luffy ele disse que esse é o ponto mais alto dele e que esse vai ser o Gear 5. A quinta engrenagem então finalmente aparece. A gente ainda não vê a forma como ela tá, mas ainda a gente vê isso no capítulo. Voltando pro palco principal de Onigashima então, onde o Kaido tá, a gente vê que o teto é destruído e do teto começa a sair vários raios de Haki do Rei e vários Handles começam a cair desmaiados, fazendo com que o Kaido perceba que tem alguma coisa errada ali no teto, né? Então de repente a mão gigante do Luffy aparece do teto, pega o Kaido pelo corpo, segura o Kaido inteiro ali pelo corpo e leva ele de volta ao topo de Onigashima. A gente vê que o Chopper, o Kid e o LOL eles perceberam que foi o Luffy que fez isso. E o Chopper todo felizão que o Luffy tá de fato vivo mesmo. Vemos um pouco da força então do Luffy. O Luffy ele consegue segurar o Kaido pelo corpo na forma de dragão e começa a bater ele várias vezes no chão ali no topo de Onigashima. Isso lembrou muito a cena do Hulk contra o Loki no primeiro filme dos Vingadores, que ele pega o Loki e fica batendo no chão várias vezes seguidas. Achei engraçado essa cena. Ainda mais com os olhos do Kaido saindo do corpo, como se fosse um desenho antigo ali, como se fosse um Looney Tunes da vida, que é uma coisa que se repete durante essa luta. E depois de fazer o Kaido ver estrelas por um momento, o Kaido agradece o Luffy por ele estar vivo, mas já solta um Bottle Breath. Tipo, você tá vivo, mas morre logo. O Luffy tá rindo sozinho, deitado no chão, só que aí ele vê o golpe e os olhos dele saem pra fora, de uma forma bem cartunesca mesmo, como eu já comentei antes. Mas ele consegue agarrar o chão, puxar o chão pra cima e transformar o chão em borracha. E então o golpe ele bate no chão ali, que virou borracha na verdade, e é refletido direto no Kaido. Só que acaba não dando muito dano ali no próprio Kaido. E finalmente é anunciado o Gear 5 e a gente vê a forma de como o Luffy tá agora. Bom, o corpo do Luffy tá praticamente igual, não mudou nada. Só o cabelo dele que mudou. Como a gente já tinha visto no capítulo anterior, o cabelo dele tava mudando ali. E realmente ele mudou. Ele tá meio pra cima, meio como se estivesse em chamas. E essa foi basicamente a mudança, além da fumaça em volta do corpo dele, mas era parecida ali com o Gear 4 em relação a essa fumaça mesmo. Depois de anunciada a forma do Gear 5, o Kaido ele se desculpa, ele diz que foi estúpido e que não queria vencer daquela forma. O Luffy diz que não tem problema, que eles vão resolver isso agora. E finalmente vai começar a última batalha entre o Luffy e o Kaido. E o capítulo acaba dessa forma.
Vamos falar um pouco então da forma nova do Luffy, dos poderes dele, o que provavelmente vai acontecer a partir de agora e o que ele pode fazer também. Pelo que a gente conseguiu ver, o Luffy ele consegue agora transformar outras superfícies em borracha também, assim como o Dom Flamingo conseguia transformar superfícies em fios e o Katakuri também conseguia fazer isso transformando em mochi, o Luffy consegue transformar as coisas em borracha, pelo que deu pra gente ver nesse capítulo. Mas o despertar dele não é só isso. A gente mesmo conseguiu ver que ele tem uma maior liberdade em transformar o seu corpo, em usar a força também. Então ele teve uma força física aumentada, fazendo com que ele conseguisse pegar o Kaido e bater ele várias vezes no chão na sua forma de dragão, que é imensa e precisa de muita força para isso. Além de que agora ele tem um controle maior do seu corpo, ele consegue aumentar os seus braços, ou os seus pés, ou qualquer parte do corpo que ele quiser ali, para golpear os adversários. Ele fez isso ali na hora que ele foi pegar o corpo do Kaido lá de baixo e trazer pro topo. Ele poderia fazer isso antigamente com o Gear Third, né? Só que agora ele consegue fazer isso livremente. Ele só vai lá, estica o braço, aumenta o braço e pronto. Ele não precisa colocar ar nem nada. Ele tem um controle muito maior do corpo. E acredito eu que ele consegue fazer novas formas com o corpo também. Então vamos ver vários golpes bizarros aí em diferentes formas. Acredito eu que agora ele consegue fazer, se ele quiser, aquilo que o Katakuri fazia, que era virar uma rosquinha e sair girando. Eu acho que o Luffy consegue fazer isso e vários outros tipos de formas que ele quiser agora, porque ele consegue, de fato, ter um controle total do seu corpo. E isso é muito interessante e vai abrir uma porta gigante de oportunidades de como usar esse poder. Durante essa luta também, a gente conseguiu perceber que o Luffy e o Kaido, eles têm umas expressões meio cartunescas. E a galera, algumas pessoas já começaram a falar que isso é decorrente do poder do Luffy, que ele meio que molda a realidade pra deixar nessa versão cartunesca. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que é só uma forma do Oda expressar isso e deixar um pouco mais bem-humorada a luta, porque o poder do Luffy é pra ser um pouco mais engraçado, é pra ser um pouco mais bizarro, então é só uma forma ali de expressão do Oda. Claro, eu posso estar errado, mas é isso que eu acredito. Além disso, eu vi também a galera falando que o Luffy tem o poder da Toon Force, ou seja, o poder dele é meio que ilimitado ali, ele consegue fazer várias coisas totalmente fora da realidade, como acontece nos desenhos, né? Tipo Looney Tunes da vida. Mas eu acredito que também não, eu acredito que os poderes novos do Luffy foram os que eu acabei de comentar agora. Claro que a gente vai ver esses poderes novos ainda muito em uso no decorrer dessa batalha, mas eu acredito que essa coisa de Toon Force também não se encaixa aqui, tá? Mas pra finalizar sobre os poderes do Luffy, eu achei muito da hora, eu acho que combina demais com One Piece, com o Luffy e com a obra toda no geral. É uma coisa mais bem-humorada, é uma coisa um pouco mais engraçada, mais bizarra e menos épica. Eu confesso que eu esperava o Gear 5 uma coisa mais épica mesmo, mas isso se encaixa perfeitamente em One Piece, eu achei perfeito. Mas e vocês, gostaram dessa nova transformação do Luffy? E gostaram também da mudança da Akuma no Mi dele? Deixa aí nos comentários, galera, pra eu saber. Esse foi o review do capítulo 1044 de One Piece, um capítulo que realmente é um marco na obra. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei do capítulo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezinho e se inscreve também pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E também pra acompanhar os vídeos semanais de One Piece que eu trago, fazendo review dos capítulos. E é isso, galera, obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!